podcast Memória do Futuro é uma viagem pela história do desporto de Guimarães. Uma viagem feita de memórias, locais, histórias e protagonistas. O meu nome é Andreia Barradas e hoje converso com João Pedro Ribeiro e João Manuel Rodrigues. João Manuel Ribeiro, João Pedro Ribeiro, dois nomes muito semelhantes. É engraçado começarmos o programa desta forma. Muito obrigada por terem aceito participar no Memória do Futuro. Agradeço também o meu nome, o convite. É sempre agradável falar sobre a história do Taipas. Antes de mais, agradecer também a possibilidade e a oportunidade de pôr um pouco na atualidade certas coletividades, neste caso o Clube Caçadores das Taipas, apesar de ser o segundo clube mais antigo do concelho, nem sempre tem o lugar nem sempre tem a visibilidade que se calhar justifica. Mas há de ter um lugar na história. Não por acaso chegou aos 100 anos, não é? E vamos falar sobre isso, naturalmente, já tem 100 anos de atividade ininterrupta, que é preciso frisar essa parte, porque há muitos clubes que chegam lá, mas que têm por lá, pelo meio, muitos hiatos de fecha agora, abre a seguir e não sei o quê. O Taipas é atividade, tem 100 anos de atividade ininterrupta. E é interessante começarmos exatamente por essa conversa, não por essa conversa, mas por esse tema que fala, porque realmente eu também gostava de começar a conversa dessa forma. Em 2023 o Taipas completa 100 anos e eu quando fui descobrir um pouco do site oficial do clube, há uma frase introdutória do atual presidente do clube que não passou ao lado e eu acho que demonstra bem tudo isso que o João referiu agora mesmo no início da nossa conversa. Deixem-me ler. No Taipas somos mais do que um clube, somos família. Do treino, de cada jogo, é uma oportunidade para crescermos juntos. Com determinação e paixão, construímos sucesso e camaradagem. Vamos continuar a fazer do Taipas um lugar onde os sonhos se tornam realidade. Tenho aqui duas perguntas sobre esta frase tão forte, não é? Que é quase uma afirmação, na verdade. Qual é o primeiro sonho que está na origem do Taipas? Eu bem sei que a vossa ligação é mais recente e é difícil às vezes colocar em palavras esta história de 100 anos, sobretudo quando se fala do início, década de 20, mas vocês que tiveram cargos de relevo no Taipas, conseguem identificar qual foi esse primeiro sonho que está na origem do Taipas? E que se mantém até hoje, tal qual esta afirmação que o atual Presidente refere no site? Eu penso que sim, porque os estatutos são conhecidos, nós os conhecemos. O Taipas é fundado a 19 de novembro de 1923. Exatamente. E nasce, em princípio, por ser um clube mais vocacionado para a caça. Por isso é que o nome do próprio clube é Clube Caçadores das Taipas. Sim, nós dizemos Taipas porque assim ficou conhecido. Clube Caçadores das Taipas. E porquê? Porque na altura as Taipas eram um polo. As termas ainda não era vila, era uma povoação, mas toda a volta era montanha. E o javali era comum aparecer naquela zona. Não era peça apetecível para a caça. E nessa altura optaram, portanto, formar esse clube Caçadores das Taipas, vocacionado para a caça, mas nos próprios estatutos não deixaram logo de ser um clube ou uma instituição abrangente. E meteram logo estas modalidades nos próprios estatutos, nomeadamente o futebol, a columbofilia, que também teve muita atividade até os anos 50, e então, por isso é que o Clube Caçadores das Taipas se forma o clube de caça, tem o símbolo, o javali, no próprio emblema, no símbolo do clube, tem o javali e tem a bola, porque o javali foi o início, propriamente, do início da atividade, e a bola logo a seguir, porque começa a formar o clube de futebol. É verdade, é. Taipas funda-se em 1923, mas em 1925 é filiado logo da Associação Futebol de Braga. Por isso, a caça e o futebol estão ali muito... O sonho era, no fundo, proporcionar aos muitos visitantes que as termas, que acorriam às termas, proporcionar também atividades a essas pessoas, os de lá, das Taipas, e os que vinham de fora também. Não é? Sim, sim. É claro que depois as coisas vão avançando, vão surgindo os desafios e pronto, e a história vai-se fazendo a história passo a passo. Gostava também de vos perguntar como é que...
Porque o Taipas é o segundo clube, depois do Vitória Sport Clube, a ser, digamos, do Conselho, exato, de Guimarães, a ser realmente afirmado. Com certeza que há de ter acontecido, ou que há de ter sido uma difícil luta, manter este sonho ao longo de 100 anos e se manter como se tem mantido. Quais as circunstâncias daquela época, da fundação do clube? Ou seja, qual o impacto que tinha realmente um clube para aquela época? Penso que sim, que um clube para aquela época tinha sempre um grande impacto nas Taipas em si, como todas as freguesias à volta, na medida em que, porque nos próprios estatutos, quando os estatutos são entregues no Governo Civil logo a 23 para serem validados pelo Governo Civil, o próprio Governo Civil atribui umas determinadas freguesias abrangidas para o clube em si. Uma área de influência. Tinha nomeadamente a ver possivelmente com a caça, em que praticamente eram todas as freguesias à volta das Taipas, que hoje praticamente ainda são as mesmas, porque nós temos o exemplo, por exemplo, no caso dos bombeiros, todas as freguesias que os bombeiros hoje têm atividade nessas freguesias, essas freguesias faziam parte nos estatutos do Clube Caçadores das Taipas, podiam caçar nessas freguesias. Para além dessas, ainda podiam ir a Ronfa, Bermil São João. É chamada área de influência. Então o impacto era grande, era importante haver um clube naquela época, não é? Para unir, para dar algo para as pessoas fazerem, que os recursos eram poucos, não é? E com a criação de futebol, praticamente, como não havia também futebol aqui à volta, o Taipas aglutinava tudo o que era aqui à volta. Havia futebol em Guimarães, havia em Braga e depois não havia em mais nenhum, havia nas Taipas a meio. Pois eu, no fundo, estava a tentar aqui fazer um retrato da época e demonstrar a importância que poderia haver um clube naquela época, não é? Porque é como estava a dizer, há poucos recursos e tantas freguesias ligadas a uma ação só, traz união, não é? Hoje à volta das Taipas há, sei lá, uma dúzia de clubes. Como ele está a dizer, até aos anos 60. Sim. Apareceu Campelos em 1940 ou 1950, depois que se fundou a fábrica, a têxtil, que é agora a Têxtil Manuel Gonçalves. Ok. E pouco mais, quer dizer, não havia mais clube nenhum à volta, portanto, e aí essa tal ditária de influência das Taipas fazia todo sentido. É evidente que o fundador, sendo uma pessoa com um peso também na região, um médico afamado, fez com que o Taipas surgisse, quando ele o fundou, surgisse como uma referência numa região. Claro que hoje em dia nós vamos de Guimarães às Taipas, as Taipas a Braga num minuto ou dois ou três ou quatro. Mas naquela há 50 anos atrás não era assim, não é? Era a pé, ou de carroça, claro. Mas normalmente era a pé a deslocação. Portanto, os 7 km que distam de Taipas para Guimarães e os 13 para Braga eram uma eternidade, não é? Claro. Portanto, a influência do Taipas foi sempre muito importante numa área considerável, sei lá, 20 freguesias, cerca de 20 freguesias, que ainda hoje é, como ele diz, a área de influência dos bombeiros das Taipas são 22 ou 23 freguesias, é o que era já na altura, com muito menos população, como é evidente, mas também os meios eram muito mais escassos, não tem nada a ver, não é? Há bocado vocês falavam de como o Taipas rapidamente incluiu o futebol nas suas ações. E eu também me lembro de ler uma declaração do antigo presidente, e já que falamos nesta questão do contexto social e de como um clube pode ter importância, os recursos não eram muitos, e ele diz que se lembra, inclusive, isto na década de 70, peço desculpa, ele diz que se lembra, inclusive, de ter a percepção exata de que muitos jogadores acabavam por ir treinar e jogar futebol, pelo simples convívio de, no fim, poderem comer todos uma maçã junto, porque realmente recursos financeiros não haviam muito. Como é que foi possível manter este espírito dentro do Taipas? E também já agora acrescento a pergunta, com que recursos financeiros o Taipas foi construindo? Eu penso que, os recursos, a cada época, os próprios diretores que assumiam a gestão do clube, todos eles trabalhavam no prol de fazer do clube sempre melhor e maior. Não é? E voltando, por exemplo, à década antes dos anos 50, o futebol a nível distrital e a nível nacional também tinha um impacto muito reduzido. Braga tinha 2 divisões, hoje tem uma série de divisões, o Campeonato Nacional tem 4 ou 5 divisões. Divisão nacional, inclusive. Havia a primeira divisão distrital, o campeão subia logo para a segunda nacional. Hoje temos 3 ou 4 divisões. É evidente que... E nessas épocas, antes dos 50, anos 50, 60,
havia a primeira divisão, a segunda de Braga, e praticamente da primeira divisão eram poucas equipas e faziam logo a pulo para os campeonatos nacionais. Por isso... Nós havia 6 ou 7 milhões de habitantes, hoje somos 10 milhões, portanto, tudo isso está tudo relacionado. Claro que sim. Assim mesmo, não é? Agora, é lógico que os recursos no Taipas foram sempre escassos. Era preciso muita criatividade, não? Muita criatividade, carolice, muitas vezes o sacrifício, para além do tempo que é preciso dedicar em prol da coletividade, sacrificando o tempo dos seus trabalhos, das suas empresas, normalmente, das suas famílias, e depois, muitas vezes, quem tem o poder de decisão e quem pode apoiar ao nível público tem alguma dificuldade. Hoje em dia já não é tanto, mas tempos houve, nos anos 70, 80, são os anos que nós vivemos mais, como é evidente, 90, a insensibilidade por parte de quem geria os destinos das terras, das câmaras, neste caso, é disso que estamos a falar. Sim, sim. A sensibilidade não era isto, quer dizer, era o que nós sentíamos. É evidente que, se calhar, do outro lado, há sempre duas posições. Do outro lado, eles podiam dizer o contrário. Mas não éramos atendidos como, se calhar, nós entendíamos que justificávamos. Não merecíamos. E as dificuldades eram imensas, sempre foram e continuam a ser, e hoje ainda são, hoje em dia, como é evidente. Não é? Claro que há tempos melhores, outros piores, mas tudo também relacionado com a conjuntura económica que se vive, no tecido económico da região, a nível industrial, a nível comercial, a todos os níveis, porque um clube como o Taipas viveu e continua a viver, porque o Taipas nunca teve uma sociedade anónima e continua a não ter, vive disso, vive da carolice, vive dos associados, vive daquilo... dos mecenas. Do engenho da criatividade, do engenho de quem está à frente para conseguir receitas para ir mantendo a atividade e ir investindo, porque o Taipas hoje tem um património que há 30 ou 40 anos atrás, nem longe nem de perto, tinha, e teve, com algum apoio importante também da autarquia, mas de qualquer maneira muito se deve às pessoas que estiveram à frente. As pessoas que estão ligadas ao clube, não é? Estiveram e estão, e continuam a estar, como é evidente. Não é? Claro. E nesse aspecto falaste no património, é importante também dizer que praticamente o Taipas não saiu do local onde está hoje. Sim, exatamente. Teve lá o seu campo de tiro inicial, aumentou, fizeram-se aumentos ao campo de futebol, melhoraram-se balneários às épocas. Não é que seja a melhor solução, não é que seja houve um tempo em que mas melhorou-se a estrutura, não é? Foi possível sair de lá para um sítio mais desafogado, porque ali tem vários problemas ao nível das acessibilidades, mas houve uma altura em que a Câmara decidiu que era ali que ficávamos, e pronto, e o Taipas a partir daí melhorou o espaço, o campo tem campos arrelevados, já há mais de 30 anos tem o campo arrelevado. Desde 94? Foi em 94? Estamos contando. Espaços físicos, balneários, uma série de bancadas, etc. Portanto, coisas impensáveis na altura da fundação, como ele disse, só tinha o campo de tiro servia para jogar futebol também, mas era um campo de futebol ainda... Dimensões reduzidas. Risível, pronto, com um espaço de dimensões reduzidas, se calhar... Balizas de madeira. Enfim, balizas de madeira quadradas na altura, há fotos. Era normal. Depois foi melhorando, foi crescendo. Portanto, é evidente que também a própria competição foi exigindo que se cumprissem determinadas determinações, portanto, os regulamentos se obrigam. Dimensões do recinto. E pronto, e foi melhorando as condições. E hoje tem um complexo que eu acho que se pode orgulhar. Podia ser melhor, mas também podia ser pior. Pronto. João, e depois daquilo que acaba por me dizer, no fundo há uma pergunta que eu não posso deixar de fazer, que é: qual é a receita que está por trás, apesar de todas essas dificuldades financeiras que o clube foi ultrapassando, para continuar a manter o interesse de mantém os associados e ainda atrai jogadores e de formação, não é, no clube? O que é que acreditam que é possível? O que é que existe para que isto se mantenha? Vamos lá ver. O Taipas, o que se passou no Taipas passou-se em termos gerais com o futebol a nível do país. Portanto, foi um fenómeno. O futebol é um fenómeno do início do século, finais do século XIX e inícios do século XX. Nós, em Portugal,
mais propriamente a partir dos anos 20, em termos genéricos, gerais, por todo o país. Há clubes do início do século, mas muito poucos, não é? E o Taipas foi apanhado, ou seja, a zona das Taipas foi apanhada também por essa onda, e por ser uma região, vamos falar região, porque, como já disse atrás, portanto, naquele tempo, 7 km eram uma eternidade. Era muito, claro. E foi apanhado, quer dizer, é natural que houvesse muita gente que quisesse praticar futebol, porque o futebol era o desporto da moda, foi um desporto que começou a aparecer em todo lado, e não havia a televisão como há hoje, o acesso à informação como há hoje, mas é uma questão de ver a história e ver, quer dizer, há 3, 4 famílias na zona das Taipas em que realmente houve vários, que deram vários atletas, vários praticantes às equipas, e depois a partir dos anos 60, não só havia pessoas que se juntavam, mas também o Taipas, o próprio clube, já começava a recrutar, escolhia e já ia buscar jogadores aqui e acolá, e a partir dos anos 70, 80, essa situação, não diria que se profissionalizou, tirando Mas reforça um bocadinho, não é? Tirando um período muito curto, de 3, 4 anos, em que o Taipas praticamente, em termos de futebolistas, eram quase profissionais. Mas, quer dizer, mesmo no tempo nos anos em que não eram, que eram amadores, treinavam ao fim da tarde, etc., tinham alguma remuneração, o Taipas é que escolhia, portanto, ia à procura dos atletas. Portanto, o campo de recrutamento começou a aumentar também com o aparecimento de vários clubes aqui à volta, o próprio fomento do futebol de formação, inicialmente só com júniores, depois juvenis e depois iniciados. Portanto, o próprio clube acabava por fabricar, entre aspas, alguns atletas para a sua equipa principal. E aí, como é que é dizer, o Taipas, naturalmente, se eu tenho qualidade, se eu gosto de jogar futebol, se tenho qualidade para jogar futebol, se eu tiver possibilidade de ir para um clube melhor, eu vou para um clube melhor. Isto é como tudo, não é? Mas é muito normal começar pelo Taipas, quem está ali à volta, porque também exatamente, conhece o clube, acredita na formação. E tem nome, não é? É sempre um clube com algum prestígio. E eu, quando andei lá, os anos que andei, e durante algum tempo ocupava-me desse trabalho, quando se ia à procura de um determinado jogador que nos interessava, o jogador manifestava sempre abertura, porque o Taipas, era, como é que é dizer, nós dizíamos na altura que o Taipas era conhecido pelo Benfica dos distritais de Braga, portanto, era assim que eles... Isso tem a ver, que acham que eram tratados dessa forma? Também tem a ver um pouco quando o Taipas faz aquela transição dos campeonatos regionais para os nacionais, sim, que dá ali o clique. Em 79 80, em que só pela primeira vez há a terceira divisão, logo desce depois no ano seguinte, mas depois torna a subir em 82 a 83, e depois os anos de 90 a 2005 são anos de glória para o Taipas. Foram cerca de 20 anos praticamente nas competições nacionais. Foi, pode-se dizer, o período dourado da atividade do clube ao nível do futebol, que praticamente esteve nesse período de tempo quase sempre nos nacionais e até à segunda Divisão B, que agora é correspondente ao Campeonato de Portugal, ou à Liga 3. A Liga 3, sim. Correspondente à Liga 3, era a terceira divisão, o terceiro escalão, digamos assim. Já que falamos em conquistas do clube, tenho aqui algumas daquelas que se podem destacar, e perdoe-me se falta aqui algo. 3 taças AF Braga, um campeonato da terceira divisão nacional, um campeonato da divisão de honra da AF Braga, 2 campeonatos da primeira divisão AF Braga, 3 campeonatos de segunda divisão da AF Braga. Isto é o tal do período dourado que falavam? Ou temos aqui, ou está muito separadas essas conquistas? Esses da segunda divisão da AF Braga, os anos 60, 50, 57, 58, por aí. Lá está, é de um período em que a Associação Futebol Braga só tinha, o escalão mais baixo era a segunda divisão, tinha dois escalões. E poucas equipas. E quando subia para a primeira distrital de Braga era um equivalente àquilo que é hoje em dia um campeonato de Portugal, porque apanhávamos o Gil Vicente, o Famalicão, esses clubes todos que hoje em dia são clubes de primeira divisão, precisamente porque naquela altura, da primeira distrital, ia-se logo para a segunda nacional. Depois viveu, eu não assisti, mas quer dizer, eu ia falar.
os meus tios e o meu pai, porque os meus tios foram atletas de Taipas durante muitos anos e jogavam nessas equipas e quando esses adversários, o Taipas batia-se com eles, cai lá sem que eram grandes jogos. E quando falamos desses anos, praticamente do que eu falei um bocado, dos 90 a 2005, o Taipas faz 15 anos consecutivos nos nacionais. Nessa altura o Taipas já tinha praticamente o estatuto de campeonato nacional. O Taipas faz 15 anos seguidos nacionais, acho que são 10 na terceira e são 5 na segunda, e participámos 24 vezes na Taça Portugal. Que é a prova rainha. Que é muito bom. E temos, na Taça Portugal, chegámos 2 vezes aos oitavos final da competição. Sim. E fomos eliminados as 2 vezes na nossa própria casa, e quando, se analisarmos o jogo em si ao pormenor, estivemos ali por um bocadinho, podíamos chegar lá mais à frente. Mais um bocadinho, sim. Todos queremos ganhar, mas pelo aquilo que eu entendo até agora da história do Taipas, de muita luta para se poder manter um nível de qualidade para os jogadores e continuar a conseguir conquistas, acho que estar nessa posição que esteve da taça, ainda que não tenham ganho, já é muito significativo. Acho que é muito importante. É como participar nos Jogos Olímpicos e não ganhar, mas chegar lá também não é fácil, não é? Quando está lá, se chega às finais é para ganhar. O Taipas foi 3 vezes à final da Taça de Braga, tem 3, foi lá, mas foi às finais, não foi lá como convidado, foi lá, foi jogar e ganhou, trouxe as taças. Relativamente à Taça de Portugal, é a prova rainha, ao menos tivemos visibilizado, nós demos na televisão. É uma prova aberta, isso. Demos na televisão. Ir acima dos oitavos de final já é muito, muito difícil, não é? Porque não... E sobre a vossa direção, que momentos poderiam destacar como os mais altos no Taipas? Praticamente são incomuns, muitos deles. Sim. Praticamente são incomuns. O João Pedro teve que período? Estivemos quase juntos até 2005. Durante muitos anos tivemos praticamente até 2005. As mesmas direções. Eu depois em 2004 saí até agora, nunca mais colaborei em termos diretivos com o clube, mas ele ainda teve vários anos após isso. Também me afastei, depois regressei 2 anos como vice-presidente e depois assumi o cargo de 4 anos como presidente e saí em 17, 18. Eu tenho cerca de 17 anos e ele tem 27, são muitos anos. O momento mais alto, como ele estava a dizer, era fazermos parte, para mim, foi a primeira subida à segunda Divisão B. Okay. Em 97, 98. Foi um campeonato, foi uma subida épica. Eu digo que é épica porque ao virar do campeonato, da primeira para a segunda volta, estávamos a 9 ou 11 pontos, não estou em erro, do lugar de subida. E, quer dizer, andámos uma segunda volta toda sempre a cortar caminho, a cortar a distância para o adversário que estava mais próximo, que era o Bragança, e acabámos por subir ficando igual, portanto ficámos com o mesmo número de pontos, ou seja, foi uma subida mesmo arrancada a ferros, e para mim foi o momento mais emocionante, e por aí foi uma festa terrível, uma festa tremenda nas Taipas, quando isso aconteceu. Coisas que não sei se alguma vez voltarão a viver, é natural que sim. Eu acho lá que sim. Espero que sim, claro. E o dia que foi, e estávamos um dia, estávamos em pleno verão, quase. Fez 26 anos agora, a semana passada, dia 31. Entrar-nos na primavera para o verão, quase, e tivemos um dia de inverno, em Monte Alegre, gelo mesmo. Gelo puro. Atípico mesmo, não é? Exatamente, mas depois com a vitória final, com a subida, esqueceu-se tudo. E um brinde de espumante e tal, e as pessoas aqui, e os sorrisos aquecem o coração. Foi. Ainda ao nível de futebol tenho esta curiosidade, porque existem alguns nomes a nível nacional que começam no Taipas e que hoje em dia ficaram bem conhecidos no futebol, até no futebol feminino, por exemplo, e poderíamos referir esses nomes. Exatamente. Deixo para vocês, se os quiserem destacar, devem ter muito orgulho nisso. Mas o Taipas alguma vez chegou a ter a fama de um bom clube de formação, por exemplo? Foi algo que o Taipas chegou a apostar? Isto foi algo que eu tivesse a curiosidade de perguntar quando percebi tantos nomes que se destacaram a nível nacional que por lá passaram, não é? Embora os jogadores que se destacaram a nível nacional, que passaram pelo Taipas, em termos de historial na formação, penso que nenhum, não me estou a recordar de algum que tivesse tido esse trajeto. Mas o Taipas teve sempre o engenho de encontrar alguns jogadores que depois se destacaram. O
O Joanico é o mais paradigmático, se calhar foi aquele jogador que... O César Peixoto também. Porque é mais conhecido. Mas o César Peixoto chegou a ser praticamente campeão europeu e no fundo foi o Taipas que o projetou. Antes foi o clube que permitiu dar o salto para a primeira divisão. Mas o Joanico é, se calhar, o caso mais paradigmático, porque ele até diz que foi concebido lá no campo de futebol, porque os pais eram funcionários. Eram funcionários. Os pais eram roupeiro e lavadeira, porque não havia máquinas de lavar. Claro. A mãe lavava a roupa à força de braços. Ou seja, ele foi criado ali. E treinava lá fora das horas de treino. Fora das horas, sempre agarrado à bola, para além da habilidade nata que tinha, não é? E continua a ter, embora agora já com alguma artrose, mas tinha. Foi ali que ele aperfeiçoou, depois veio para o Vitória, e no primeiro ano de sénior foi o único ano, no início, primeiro ano de sénior, foi no Taipas, subimos de divisão, foi a primeira subida à terceira divisão, foi com ele a fazer parte da equipa e a assumir uma posição de destaque, porque era de facto um jogador acima da média, e depois foi por aí cima, até ao Belenenses, claro. Depois há aquele célebre golo que ele marca ao Benfica e ganha uma Taça Portugal, foi internacional, e depois acabou por voltar ao Taipas ainda por 2 vezes, fez uma época, depois saiu e depois tornou a vir, e depois acabou por ter uma fase em que colaborava com... Ele teve um problema de saúde e teve que deixar de jogar já com a época em andamento e depois passou a colaborar. Mantivemos-lo ali a ver adversários, a analisar jogadores, porque isto, quem está nestes clubes, não é como o nível de profissionalismo não nos permite ter a informação sobre possíveis interesses, possíveis jogadores que nos interessem, como tem os clubes hoje em dia, da primeira divisão, portanto, que tem olheiros, que têm os chamados scouting. Taipas não tinha, ou tínhamos que estar concentrados na nossa atividade, ou tínhamos que andar a ver os outros. E então ele, naquela altura, fez, nesse resto da época, fez um bocado desse trabalho. E depois, pronto, acabou a colaboração ao Taipas. E depois os outros, ao César Peixoto, ao Moreno, sim. E o Zé Manel também. O Zé Manel foi um achado, uma descoberta daquelas descobertas, Eu ouço muitas vezes alguns dirigentes a falar no feeling e treinadores. Eu também tinha esse feeling. Eu também, quando fui contratar com o treinador do Taipas, nessa altura, quando fui contratar, está aqui. Olha, sente qualquer coisa quando fala para a pessoa, e o vamos ouvindo daqui e da colar. E realmente foi um miúdo de um clube sem expressão, que hoje já não existe, ali em Fraião, perto de Braga. Que mal começou a jogar, pronto, já ficou logo encantado, não é? Encantado porque tinha uma velocidade, uma rapidez incrível, difícil de encontrar, muito mais ainda naquela altura. E depois, pronto, teve ali 2, 3 anos connosco, depois foi para o Paços Ferreira, depois foi para o Boa Vista, andou pelo Braga também, e também, não sei se chegou a jogar nas seleções, parece que chegou a ser a seleção B, ou não sei o que é, para aí. Ou seja, o César Peixoto é um outro caso, embora esse já tinha historial no Vitória, foi sempre um também com uma habilidade, um potencial para o futebol acima da média. Fez as camadas jovens no Vitória e houve ali um período qualquer que algumas desavenças lá com os responsáveis do Vitória. Pronto, apareceu a treinar no Taipas, um dia qualquer apareceu a treinar no Taipas e eu chego lá para ver um treino, como ia quase todos os dias, e vejo à chegada ao campo de futebol, a parte da entrada, fica assim num plano superior, e olhei para baixo e vejo um rapaz lá ao fundo a estar a bola, e assim, quem é aquele moço? Que não reconhecia, claro. Não conhecia, nunca tinha visto. E falei, fulano assim. Quer dizer, chamou-me a atenção. Mas ele era um jogador de Vitória, nesse ano acho que tinha 16 ou 17, jogou no Brito, depois voltou ao Vitória. Ok. E quando passou a sénior, nós estávamos na segunda divisão B, precisamente, tínhamos jogado a determinada época na segunda divisão B, mantivemos-nos para a época seguinte, outra vez para a segunda B, houve mudança de treinador, e o treinador que contratámos conhecia-o bem, perguntei-lhe, fulano, se puder, contrato, que é bom. E assim foi, como era de Vitória, tivemos que contactar a Vitória nesse sentido.
E a Vitória deu autorização, ok, tá, pá, se vocês estão à vontade, se conseguirem fazer o acordo com ele, é vosso jogador. E assim foi. E pronto, teve 2 anos connosco, realmente confirmou o potencial que tinha connosco e depois por aí acima. Otimizou as suas potencialidades. Ainda durante a segunda época, o Belenenses, devido às ligações que o nosso treinador da altura tinha, o antigo jogador do Belenenses, interessou-se, andou a espiá-lo e pronto, e ainda a época não tinha terminado, já era jogador do Belenenses e depois teve 1 ano, se não estou em ou 2, no Belenenses, veio para o Porto. E teve a carreira que teve. Se calhar em termos de palmarés, pode ser se calhar o jogador que nós tivemos que atingiu um palmarés mais... Sim, carreira internacional, claro. Mais significativo, mas para mim, em termos de qualidade, jogador de futebol, o Joanico está acima de qualquer um deles. É aquele que ainda hoje é relembrado no clube. Claro que isto é sempre complicado. É um pouco subjetivo, poderia haver outra pessoa que tivesse uma opinião diferente e se calhar destacasse outro jogador. Estamos a falar anos 80, princípios dos anos 90, para jogadores dos anos 2000. Portanto, há um hiato, já uma diferença. Sim, agora há uma outra história mais recente. Quase 2 gerações pelo meio, claro, mas pronto, para mim, realmente, em termos de futebolista, corpo inteiro... E falando também no futebolistas, mas agora pegando no feminino... Sim. O Taipas não tem futebol feminino, apesar de ter andado ali a rabiar um bocadinho no meu mandato, a querer dar os primeiros passos, mas depois não se conseguiu. Mas temos uma atleta, tem muitas... Andaste muito à frente, não tem? Se fosse agora, se calhar... Verdade. Então acha que foi esse o problema, que o Taipas pensou no futebol feminino cedo demais? Não, na altura já andava a rabiar o futebol e já se previa que o futebol ia ser o futebol feminino. Claro. Não, e a Vanessa é safra dessa época em que ainda se conseguiu praticar? Não, a Vanessa está muito atrás, em que a Vanessa jogava com os rapazes. Faz a sua formação com os rapazes. Faz a formação. Daí aquela resistência, ganhou. Ela joga sempre andou à frente, porque naquela altura o futebol feminino ainda era quase um tabu. Não havia campeonato. E hoje em dia é tema no Taipas, porque eu sei que, por exemplo, o Taipas criou uma tertúlia muito interessante no Centenário, onde reuniu algumas pessoas de relevo no clube, com certeza outras não estiveram porque não puderam ou porque já cá não estão. O futebol feminino é um tema que ainda paira pelo Taipas como algo que possa ser um possível investimento? Foi tema nessa tertúlia, por exemplo? Nessa tertúlia foi tema porque nós temos um património que a Vanessa é um porta-estandarte, não é? Pois, ela pode ser ela pode atrair, pode iniciar. Em que ela faz a formação inicial cá, até onde pôde. Quando deixou de poder competir no futebol junto com os rapazes, ela teve que sair, saiu e fez a sua carreira e chegou ao internacional, bastantes internacionalizações, não deixa de estar ligado ao clube. Quando foi da Tortula, nós que fizemos parte da Comissão de Honra, nós que fizemos parte da Comissão de Honra do Centenário, a Tortula, o convite que ela fez, que lhe foi feito para a Tortúlia. Abraçou muito bem para a exposição, ela também cedeu-nos para a exposição material dela, camisolas da seleção, equipamentos, primeiras chuteiras que ela jogou com os rapazes no Taipas, tudo isso tem ligação forte ao Taipas. Agora, quanto ao futebol feminino no clube, atualmente não nos podemos pronunciar nesse sentido, porque estamos fora. Estão fora? Então não estão a esconder informação nenhuma, é só porque estão fora. Ainda vai. Nossa ligação à direção não é nenhuma, quer dizer, são apenas adeptos e associados, porque quem está à frente dos destinos do clube, a ideia que eu tenho é que eles têm muito mais com que se preocupar neste momento, não é? Porque, mas naturalmente a vontade se calhar não falta, não é? E até solicitações, mas... E quem sabe se não é o futebol feminino que pode trazer uma nova história ao clube? Eles não fizeram jogos. Qualquer coisa. Organizaram uns jogos de miúdas. Não sei o que é que isso... Claro, o que é que pode vir a trazer de forma mais concreta, não é? E a Federação está a apoiar fortemente o futebol feminino. Isto hoje em dia também uma grande dificuldade dos clubes do nível de Taipas é... Atletas, miúdas para jogar não faltam, mas depois é preciso pessoas para os acompanhar, não é? É preciso criar condições, é preciso ter uma mini estrutura, como hoje se diz, para acompanhar, porque isto, jogadores e atletas, é fácil. Instalações, se calhar, também existem. Mas depois é preciso todo o resto, uma estrutura de apoio para que... Acha que teria dado uma outra força ao Taipas
Eu estava aqui, porque eu estava agora aqui a lembrar-me de uma das curiosidades que li, que é o Taipas que, por exemplo, organiza o primeiro campeonato de tiro aos pombos no Conselho. Outras modalidades por lá passaram também, no Taipas. Sim, por exemplo, nós hoje o futsal tem um dinamismo grande em Portugal, somos campeões a nível da Europa, e à época o Taipas organizou 20 e tal torneios, 30 torneios de... Sabe o que é que eu estava a perguntar? Era o futebol salão, era um futebol ligeiramente diferente do que é futsal. Pronto, havia algumas modalidades que o Taipas praticava, mas não eram em competição. Facilitava a competição a outros. Sim, porque organizámos competições. Porquê é que eu estava a falar desta história antiga torneios populares? Do tiro aos pomos? Era porque estava a tentar perceber se vocês acham, e estamos quase a terminar, mas tenho esta curiosidade, vocês acham que se o Taipas tivesse abraçado outras modalidades, o clube poderia ter tido ainda mais força? Ou no projeto nunca fez sentido algo que não fosse exclusivamente o futebol? Eu digo porque como tem um passado com outras modalidades, não é? Que nas Taipas há autocoletividade, que é o kart. Exato. E que já tem várias modalidades de pavilhão. Quando se fala em modalidades, fala-se normalmente de modalidades de pavilhão. E quer dizer, não é muito fácil. Primeiro é preciso ter espaços. O Taipas não tinha esses espaços para isso. A não ser o futsal, como ele diz, porque devido ao histórico, à história que o Taipas tem a esse nível, na altura não era futsal, era o futebol de salão, mas isso era um torneio popular de verão que nós fazíamos no ringue, no antigo ringue de patinagem no Parque das Taipas, que ainda está lá, embora remodelado e melhorado. Mas, fora isso, temos modalidades de pavilhão. Existe o kart já num clube com mais de 50 anos. E que também dá força à terra. E que tem, naturalmente, e que tem o seu espaço, pratica, não sei se são 3, são 4 modalidades de pavilhão. E, quer dizer, não é muito fácil dividir. Quer dizer, as Taipas, sim senhora, têm algum potencial, em termos de potencial económico da região em si, mas não dá para todos. Claro. Temos que... E mesmo assim, porque no fundo, quando quem está à frente da direção vai para a rua, para bater à porta das pessoas, vai lá o Taipas, vai lá o kart, vai lá este, vai lá aquilo. Pois é. A nível da coletividade de associações é só muito para dividir. rico. E foi tão importante o papel das associações em outras décadas. Permitiu tanto que as pessoas pudessem ter um convívio livre, sem serem criticadas, sobretudo com a ditadura, né? Se pensarmos nesses tempos, deve ter sido realmente um impacto... sem dúvida. Poderem ter uma distração que não exigia grande gasto financeiro, porque havia poucos recursos. Era a única distração, uma das únicas distrações que havia, não é? Isso aí não tenho dúvidas. Não faço ideia porque não vivi essa era, digamos assim. Claro, quer dizer, claro. Claro, o vosso tempo é outro. A partir dos anos 70, finais dos anos 70, 80, no meu caso, ele é ligeiramente mais velho, não muito, mas nessa altura, nos anos 60, ainda por cima de tempos de ditadura, tudo isso, portanto, no fundo seriam espaços para as pessoas, de certa forma, se libertarem, não é? Isso aí não tenho dúvidas, não tenho dúvidas. Ainda antes de terminar, pergunto-vos, e gostava de ouvir esta sincera opinião dos dois. 100 anos depois, celebrados em 2023, portanto, o ano passado, e vocês têm uma experiência muito grande no Taipas, não só enquanto dirigentes, mas adeptos, como é que podem definir aquilo que é o Taipas? Conseguem definir em poucas palavras? Definir não é bem definir, o Taipas sentia-se. Isso já diz muito. Exatamente. Quando uma pessoa entrava, por exemplo, nos anos 90, 2000, entrava naquelas instalações... Sim, não há dúvida. É uma identidade muito forte, uma marca muito forte. Realmente, para quem como nós passou lá há muitos anos, que são muitos anos, não é... Hoje em dia é muito difícil aparecer, ainda há por todos os clubes, há sempre alguém que tenha assim, mas cada vez é mais difícil. Vamos ali, fazemos 2 anos e depois vamos à nossa vida e nunca mais queremos saber. Não é a mesma coisa, portanto, a gente é de facto um sentimento forte de identificação com o clube, com a terra. A terra, claro. O clube não se pode, é indissociável da terra em si, não é? E sabemos perfeitamente o que é que as pessoas pensam, qual é que é o sentimento das pessoas em relação ao Taipas. Agora, o problema é que isso muitas vezes não chega
Muitas vezes isso não chega. Ainda há dias houve eleições lá no clube e o Taipas tinha menos de 200 sócios ativos para poder votar. É muito pouco. Quer dizer, apesar de ter... Quer dizer, o Taipas tem mais atletas do que propriamente associados em condições de votar. Portanto, isso é algo que tem de se pensar o clube novamente, deve-se pensar. Tem de se refletir. Pensar, a direção naturalmente, em vez de ter 200, preferia ter 2.000. Se calhar alguma coisa terão que fazer, não sei, mas muito mais, se calhar, as pessoas que estão os habitantes, aqueles tais que sentem o clube como tem que ser sentido como algo que identifica a vila. Essas pessoas também têm que realmente pensar que tem que dar, tem que se juntar. O Presidente diz muitas vezes, juntos somos mais fortes, mas tem que se passar, digamos, das palavras, se calhar, aos atos. Alguma ação que diferenciadora, não é? Porque às vezes o que se fez no passado não quer dizer que dê para este tempo presente. O passado já é passado e nós no presente temos que estar sempre a pensar no futuro, que o futuro está aí. Nas associações é normal que haja períodos melhores, períodos piores e muito mais ainda em clubes como o Taipas, da dimensão de Taipas. Mas pronto, quer dizer, quando as coisas estão mais mal, quando não estão tão bem, é que realmente tem que haver um toque a reunir, não é? Ainda vos faço uma última pergunta antes de terminarmos a nossa entrevista. Guimarães, que significado tem para vocês? Ora bem, falo eu, Guimarães para mim é a minha terra, quer dizer, eu estudei em Guimarães a partir dos 12 anos, também gosto muito de Vitória, sou vitoriano também. Aliás, as minhas primeiras memórias de futebol é o Vitória, porque na altura, pela mão do meu pai, como é lógico, os primeiros jogos de futebol que eu fui ver eram de Vitória, inícios dos anos 70, talvez. E só mais tarde depois é que começo a identificar-me com o Taipas, devido às influências dos meus tios, irmãos do meu pai, e do próprio meu pai, e só a partir daí é que eu começo a ter noção daquilo que foi a história do Taipas e a presença do meu pai e dos meus tios na história do Taipas a partir dos anos 50, 60. A importância que eles tiveram para o clube, não é? O seu pai Exatamente. Teve um cargo... Agora, Guimarães é sempre a base, é a nossa terra, quer dizer, eu nasci em Guimarães, nós somos Conselho de Guimarães, para todos os efeitos, somos quase que obrigados, mas sinto Guimarães... Sentiu Guimarães esse peso da herança em deixar em também fazer algo pelo Taipas como os seus tios e o seu pai fizeram? Sim, sem dúvida. Sentiu? Isso acompanhou ao longo do tempo que esteve? Sem dúvida que é lógico que se não for... Eu fui para o Taipas, fui atleta também do Taipas, embora um atleta sem grande expressão, ou sem nenhuma expressão, como os centenas que lá passaram. Mas fui convidado pelo meu pai para ser dirigente. Portanto, o meu pai é que me leva para lá como dirigente. E quando um pai pede uma coisa dessas... É um peso. É difícil, uma responsabilidade. É difícil dizer que não. Até porque eu também gostava. Pronto, também claro. Gostava. E pronto, e depois a partir daí as coisas... Ele saiu e eu ainda fiquei mais uns anos. E pronto, quer dizer... Mas às vezes as pessoas perguntam, e arrepende-se? Arrepender é uma palavra muito forte. Temos que ver o contexto no momento. Se calhar, agora, não fazia algumas coisas ou não estava lá tanto tempo. Tanto tempo. E o João Pedro? Para mim, pronto, Guimarães pode ser visto de várias perspectivas, não é? Guimarães cidade, Guimarães concelho, em que nós estamos inseridos, Guimarães versa nacionalidade, em que todo o país se revê em Guimarães como o nascimento do país, do Afonso Henriques. Estudei em Guimarães também, fiz o meu percurso estudantil em Guimarães ainda no tempo antes do 25 de Abril, masculinos de um lado, femininos do outro. Depois tive a felicidade de vir para as Taipas para inaugurar as novas escolas, as preparatórias. E em 85, 86 também fui apanhado um bocado de surpresa para entrar no dirigismo do Taipas. E eu tenho a ideia, já lá vai há muito tempo, mas eu fui metido na lista sem eu estar cá.
E depois, na altura, não pude dizer que não, porque quem me convidou, eu estava de férias nessa altura, quem me meteu na lista, depois tive que ir tomar posse, já estava eleito. E pronto, e a partir daí foram 27 anos. 27 anos. Só vos posso dar os parabéns para terminar a nossa conversa. É preciso notar que as taipas dependem de Guimarães, para todos os efeitos. Exato. Claro. E apesar de gostarmos muito de Guimarães, houve muitas alturas em que nos zangávamos desiludidos e decepcionados com quem estava à frente, principalmente dos times da autarquia. Mas pronto, eles também se calhar teriam muitas outras pessoas para atender e nem sempre são muitas solicitações. Exato. De facto, não é junto na autarquia. Dizer que são mais que as mães. Da minha parte, só vos posso agradecer por terem aceito este convite, fazer parte desta conversa. E penso a minha parte também, porque... Ok, muito obrigado. E tenho mesmo também vos dar os parabéns por todo o trabalho que fizeram, que levou, de alguma forma, contribuíram para este centenário do Taipas. Foi um serviço à comunidade, um serviço... Ainda vai havendo pessoas que vão mantendo a atividade com dificuldade. Este ano, nos últimos anos, houve mais que uma lista a apresentar-se às eleições. Este ano foi um dos poucos dos últimos mandatos que só apareceu uma. Isso deixa de ser também, de alguma forma, um orgulho, porque, ou seja, o presidente atual é mais novo que nós, sei lá, para aí uns 30 anos. Mas a semente que o que lhe faz também gostar de Taipas e ter amor pelo Taipas era no fundo, foi buscá-lo àqueles tempos mais áureos que o Taipas viveu quando nós lá estávamos. Isso é importante. Da sua infância. A semente fica lá e é importante que isso se mantenha, que é para ir mantendo a atividade. Isso é que faz com que a história se prolongue, não é? Exatamente, e acho que fechamos de uma boa maneira. Muito obrigada, João. Obrigada, João Pedro. Sim, senhor. Shine.